Cara, a mesa de som. A diâmica, ela funciona como se eu ver internamente nas possibilidades, tá? Declaro aberta a sessão de julgamento do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, saudando inicialmente os eminentes colegas que integram esta Corte. Desembargador Mário Crespo Brum, vice-presidente, corregedor regional eleitoral. Saúdo também o desembargador Volney dos Santos Coelho, o desembargador Nilton Tavares da Silva, desembargador Francisco Tomás Teles, desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior e a desembargadora Caroline Agostini Veiga. Saúdo também com muita satisfação o nosso procurador regional eleitoral, Dr. Cláudio Dutra Fontela. Saúdo todos os advogados e advogadas que nos assistem pelos nossos canais na internet. E também cumprimento a todos os dedicados e dedicadas servidores e servidoras da Justiça Eleitoral. Eu faço na pessoa do secretário judiciário, Dr. Rogério de Vargas. E todos aqueles que nos assistem, tenham todos uma boa tarde. Nós vamos começar pelo processo número 1 da pauta interna, que leva o número 060 025825, relatoria do desembargador eleitoral Francisco Tomás Teles, procedência de Pelotas, recorrente Nova Frente Popular e recorrido Marciano Peronde e Pelotas voltando a crescer. Eu de imediato passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral, Dr. Cláudio Dutra Fontela, para o seu parecer. Muito obrigado. Saúdo Vossa Excelência, eminente desembargador Voltaire de Lima Moraes, digníssimo presidente desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Igualmente saúdo o vice-presidente, corregedor regional eleitoral, desembargador Mário Crespo Brum. Saúdo também os demais desembargadores componentes desse egrégio sonalício, desembargador Volney dos Santos Coelho, desembargador Nilton Tavares da Silva, desembargador Francisco Tomás Teles, desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior e desembargadora Caroline Agostini Veiga. Efusivamente também saúdo os servidores dessa casa e o faço na pessoa do Dr. Rogério de Vargas. Saúdo os que estão presentes, senhoras e senhores presentes, saúdo os que nos acompanham pela internet. Advogados, senhoras e senhores. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Nova Frente Popular contra a sentença prolatada pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral de Pelotas, a qual julgou improcedente a representação por propaganda irregular interposta por ela em desfavor da coligação Pelotas voltando a crescer, Marciano Peronde, Adriane Garcia Rodrigues e Daniel Trzeziak Duarte, sob o fundamento de que a propaganda, abre aspas, não demonstrou a intenção de manipular o eleitorado com informações falsas ou ataques diretos, limitando-se a elementos dentro dos limites da propaganda eleitoral negativa permitida, conforme as normas da legislação vigente. Insatisfeita, a coligação reprisa os argumentos já da inicial da representação e com isso foi dada a vista ao Ministério Público. Com contra-razões foi dada a vista. O Ministério Público, nesse ato, ratifica o parecer constante nos autos, afirmando que não assiste razão à recorrente. Vejamos inicialmente do que se trata. A propaganda impugnada possui o seguinte conteúdo. Falou Marciano Peronde. Uma questão tem candidato aí que fala por ser do mesmo governo. Vai trazer mais recursos, mas isso não é bem assim, né?
Daniel, todas as cidades têm o mesmo direito ao mesmo acesso a recursos, ou tem algum privilégio por uma candidatura ser do mesmo partido, por isso trazer mais recursos? Acredito que isso não possa acontecer, né? O que o Daniel fala na mesma propaganda. O bom prefeito é aquele que está conectado aos anseios da população, é atento a todos os programas que são criados pelo governo federal e pelo governo do estado Bom Prefeito. É aquele que está buscando solução. Então, não dá para a gente ser um bom prefeito apenas se estiver alinhado com tudo, não é? Como eu, por exemplo, fui deputado federal no governo Bolsonaro, sou deputado federal no governo Lula, tenho minhas posições claras e trabalho. Tenho tenho que ter liberdade, coerência, coragem e trânsito para buscar solução. Por quê? Como eu disse, nós que moramos aqui queremos ter um hospital melhor, uma saúde melhor. E segue falando o recorrido, Daniel. Quem entra no hospital não é questionado se votou em A ou se votou em B ou A. A pessoa precisa ser atendida. Quem anda por uma rodovia não é questionado se A ou B, independentemente da sigla, independente do presidente da República. Eu, como deputado, mas assim, um estudo como pelotense, eu quero uma cidade melhor, com sintonia com o prefeito, sintonia com o cidadão, para buscar a melhor solução. Fechei aspas, são essas as propagandas imputadas. Com isso, diz o Ministério Público que não se constata a existência de informações caluniosas, injuriosas ou difamatórias, nem tampouco a divulgação de informações sabidamente inverídicas. O Ministério Público, também no primeiro grau, assim se pronunciou, afirmando que, abre aspas, analisada a publicação impulsionada na internet, transcrita na inicial, não resta demonstrado ao sentido ministerial que as propagandas pagas sob análise veiculam, pelo menos diretamente, conteúdo nitidamente negativo em relação a adversários, não havendo afronta desse modo ao dispositivo do artigo 29, parágrafo 3º, parte final da resolução TSE 23610 de 2019 e o artigo 57C, parágrafo 3º da Lei das Eleições, na Lei 9.504/97. Fecha aspas. Acrescento, cuidam-se de opiniões do recorrido que não estão a indicar veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou errôneo. Temos, então, que não houve um rompimento da margem própria dos acalorados debates eleitorais a justificar qualquer intervenção do Poder Judiciário. Dessa forma, não deve prosperar a resignação. Com isso, afirmando mais uma vez que ora se ratifica o parecer constante dos autos, o Ministério Público Eleitoral, nesse ato, manifesta-se, mais uma vez, pelo desprovimento do recurso. Com isso, devolvo a palavra, digníssimo relator, eminente presidente, muito obrigado. Então, doutor Cláudio, de imediato eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador eleitoral Francisco Tomás Teles. Senhor presidente, desembargador Voltaire de Lima Moraes, senhor vice-presidente, desembargador Mário Crespo Brum, meus cumprimentos a vossas excelências, cumprimentos esses que são extensivos a todos os nobres colegas de corte. Cumprimento também nosso eminente procurador regional eleitoral, Dr. Cláudio Dutra Fontela, servidoras e servidores, na pessoa do Dr. Rogério de Vargas, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores que estão na nossa assistência. O processo, como bem relatado aqui pelo eminente procurador regional eleitoral, versa sobre uma propaganda feita através de impulsionamento. Já foi lido o teor exato do conteúdo das falas, e aqui eu gostaria simplesmente de pensar alguns trechos a fim de demonstrar o sentido aqui do voto que estou por apresentar. A divulgação não se limita à demonstração da atuação militar de um dos interlocutores, mas se concentra em tecer crítica ao chamado alinhamento político,
utilizando-se de comparações para reforçar tal ideia, como nos trechos em que é dito, aspas, tem candidato aí que fala, por ser do mesmo governo, vai trazer mais recursos, mas isso não é bem assim, né? Também, aspas, tem algum privilégio por estar por uma candidatura sendo do mesmo partido, por isso trazer mais recursos? Acredito que isso não possa acontecer, né? Essas são falas, está um diálogo entabulado aqui entre o recorrido Marciano Perondi e o recorrido também Daniel da TV, esse último que faz, inclusive, uma preliminar de legitimidade para figurar no polo passivo, por não ser ele na condição de um dos interlocutores beneficiário direto dessas condutas, caso elas sejam consideradas irregulares. E aqui eu estou entendendo que essa preliminar se confunde com o mérito, e nesse sentido é sabido, né, que não se trata aqui, me parece que muito claramente não se trata aqui de um conteúdo difamatório ou ofensivo à honra, mas tão somente um conteúdo que, ainda que indiretamente, visa estabelecer uma crítica a uma terceira pessoa que está sendo falada aqui na conversa, né? E é uma conversa entre um candidato a prefeito e um deputado federal. Deputado federal, Daniel da TV, alegando então que não teria colhido frutos em decorrência dessa publicação. Aqui eu não estou com a devida vênia dos entendimentos contrários, eu não estou acolhendo essa preliminar, por entender que na condição de político que exerce um mandato, ele também aqui teria efetivamente incorrido na proibição de que trata a legislação, e aqui eu trago, inclusive, uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do impulsionamento, né, desse conteúdo na internet, e que ele deve ser promovido com a finalidade ele deve ser feito com a finalidade de promover as candidaturas. E aqui entendo que houve uma crítica, ainda que indireta, ao adversário político, encontrando, portanto, o impeditivo aqui na legislação. Trago, inclusive, um precedente da relatoria do eminente desembargador Mário Crespo Brum, aqui também, que fala sobre o impulsionamento no julgamento feito nas últimas eleições. Aspas, o impulsionamento de conteúdo na internet deve ser utilizado exclusivamente para promover ou beneficiar candidaturas, sendo vedada a sua utilização para a divulgação de propaganda eleitoral negativa, ainda que indireta, a candidato adversário. Então, por esses fundamentos, estou entendendo que o recurso merece provimento para aplicar a pena de multa individual, no valor mínimo legal aqui de R$ 5.000, aos recorridos Marciano Perondi, que é o candidato a prefeito, Adriane Garcia Rodrigues, na condição de candidata a vice-prefeito, Daniel Duarte, que estava no conteúdo das falas aqui antes reproduzidas, e coligação Pelotas voltando a crescer, tendo em vista que a propaganda eleitoral impugnada desobedeceu ao artigo 57C, parágrafo 3º da Lei 9504 de 97. E, por exposto, estou dando provimento ao recurso interposto por coligação Nova Frente Popular e reconhecer o impulsionamento de propaganda um conteúdo negativo, aplicando assim a multa nos termos antes mencionados, senhor presidente. Esse é o voto. Pois não. Colher os votos dos demais colegas. Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais integrantes dessa corte, cumprimentando o nosso vice-presidente e corregedor, cumprimentando o nosso procurador do Ministério Público Eleitoral que atua na nossa sessão, o nosso secretário e as pessoas que estão presentes, que nos acompanham. É uma honra integrar esse tribunal e participar de uma sessão desse nosso plenário aqui. Quanto ao voto, senhor presidente, eu vi com atenção a sustentação oral, eu vi com atenção
o voto do nosso relator e eu estou inclinado a acompanhar o voto. O senhor presidente estava observando e eu acho importante declinar esse aspecto. A infração e a penalização não é por ter manifestado ou expresso seu pensamento daquela forma, diz respeito à questão do impulsionamento da propaganda. Então, nós não estamos aqui restringindo a liberdade de expressão, como está fica registrado no voto, e assim eu interpreto, né? Nós estamos simplesmente regulamentando a questão da divulgação através da veiculação da propaganda, que essa sim tem, vamos dizer assim, limites mais estreitos que teria a manifestação do pensamento. Olhando apenas a manifestação do pensamento, se fosse apenas isso, eu tenho dúvida se não impediria a vista para examinar a questão, mas o relator deixou bem claro essa tipificação e essa vinculação à a figura típica que está prevista na legislação eleitoral, tanto no âmbito da lei quanto da resolução, e como ficou bem apresentado no voto, senhor presidente, estou também de acordo com a aplicação dessas sanções e então voto para acompanhar o relator. Pois não. Desembargadora Caroline Agostini Veiga. Boa tarde a todos. Senhor presidente, desembargador Walter de Lima Moraes e vice-presidente, desembargador Mário Crespo Brum, nas pessoas de vossas excelências, cumprimento todos os colegas do pleno desse tribunal. Saúdo também o nosso procurador regional eleitoral, Dr. Cláudio Dutra Fontelo, e todos os funcionários do TRE, na pessoa do nosso secretário, Dr. Rogério de Vargas. Saúdo também todos os advogados e demais pessoas que estejam participando dessa sessão. Em relação ao voto, acompanho o eminente relator. Pois não. Desembargador Mário Crespo Brum. Saúdo, Vossa Excelência, senhor presidente, desembargador Walter de Lima Moraes, a pessoa de quem saúdo todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral, saúdo também o Dr. Cláudio Dutra Fontela, procurador regional eleitoral, os servidores da Justiça Eleitoral, na pessoa do Dr. Rogério da Silva de Vargas, os advogados, os senhoras e senhores. Estou acompanhando o relator. Pois não. Desembargador Volney dos Santos Coelho. Boa tarde a todos. Eu quero homenagear o presidente Voltaire e me estender um pouco para lhe agradecer, presidente, nesse momento tão especial, que é a nossa última sessão onde o senhor preside, lhe agradecer muito por todo o seu apoio, tudo que o senhor me deu em termos de conhecimento, por também estar aqui. Muito obrigado, presidente. Homenagear o nosso vice-presidente, o desembargador Mário Brum, e todos os demais membros da corte, o procurador regional eleitoral, a plateia e todos que estão ouvindo pela internet. Presidente, o caso aqui é um caso pacífico que a veiculação de conteúdo impulsionado ou pago não pode se configurar em propaganda eleitoral negativa. Não é esse veículo próprio para propaganda negativa. Aqui tem que ser positiva, é em favor só do candidato. E no caso, percebe-se que, a despeito de falar de si, acaba por ofender ou atacar o seu concorrente, que é vedado. Então, aqui não é crítica, mas o veículo que foi usado. Então, por isso, eu acompanho e parabenizo o relator pelo voto. Pois não. Desembargador Nilton Tavares da Silva. Senhor presidente, desembargador Walter de Lima Moraes, a pessoa de Vossa Excelência e na pessoa do eminente desembargador Mário Crespo Brum, nosso vice-presidente e corregedor regional eleitoral, eu saúdo todos os demais integrantes deste colegiado. Saudação, como sempre, muito especial ao Dr. Cláudio Dutra Fontela, eminente procurador regional eleitoral, que, como eu costumo dizer, abrilhanta sobremaneira todas as nossas sessões. Saudação, servidores desta casa, hoje eu vejo aqui essa seleta plateia, composta por muitos dos nossos incansáveis servidores. Então eu os saúdo e o faço na pessoa do Dr. Rogério de Vargas, nosso diretor judiciário. Saúdo também as pessoas que nos assistem, eventualmente pelos canais da internet. Quanto ao voto, senhor presidente, eu confesso que tive a mesma preocupação do desembargador Cândido em relação ao apenamento, à responsabilização
dos recorridos. Mas, como bem pontuado pelo desembargador e pelo eminente relator, desembargador Francisco, ele traz aqui uma síntese no voto que diz tudo. E, aliás, no que foi enfatizado também pelo eminente desembargador Volney. É permitida a impulsão da propaganda, vedada a crítica em prejuízo dos adversários. Em contrapartida, vale ser ressaltado, é apenas e tão somente a legislação permite, né, que seja a promoção do candidato ou da coligação. É dura a lei? É dura. Dura lex, sed lex. Mas é a lei. Portanto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o eminente relator, pedindo vênia ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Cláudio Dutra Fontela. Eu voto, senhor presidente. Pois não. Com isso, eu vou proclamar o resultado. Por unanimidade, rejeitada para eliminar, deram provimento ao recurso para reconhecer a prática de impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo negativo e aplicar a pena de multa individual aos recorridos no valor de R$ 5.000. Vamos ao processo número 2 da pauta interna. Leva o número 000001134, envolve o cumprimento de sentença, relatoria da nossa eminente desembargadora eleitoral Caroline Agostini Veiga, procedência de Porto Alegre, recorrente União Federal. Recorrido Antônio Elisandro de Oliveira. Eu creio que aqui, Dr. Cláudio Dutra Fontela, está superado o seu destaque, né? Está superado. Havia há uma preliminar pelo não conhecimento, mas no mérito, excelência, no mérito do provimento, pelo deferimento do pedido. Pois não. Eu vejo que aqui, desembargadora Caroline, o encaminhamento de Vossa Excelência é nesse sentido também. Então, eu consulto os demais colegas, estão todos de acordo. Se estiverem, a partir de agora, eu passo a aplicar o artigo 73 do Regimento Interno desta Corte, já que os votos são disponibilizados pelos relatores com antecedência aos demais julgadores. Então, se todos estiverem de acordo, eu já proclamo o resultado. Então, proclamando o resultado por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso para reconhecer a aplicabilidade do artigo 55D da Lei 9.096/95 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração dos valores anistiados, prosseguindo-se a execução apenas em relação a eventual saldo remanescente. Creio que é isso, na desembargadora Caroline. Isso, presidente. Então, eu vou passar, então, como já salientei, a partir de agora, já no número 3, aplicar o artigo 73, que diz que, não havendo destaques, enfim, e visando a otimização do julgamento de forma mais célere, nós já passamos, então, ao resultado. O número 3, a relatoria do desembargador Mário Crespo Brum, que leva o número 060-025390, procedência Alegrete, recorrente Ezequiel Siqueira Polano. Então, por unanimidade, não conhecer do recurso. O número 4 leva o número 060-010-5535, relatoria do desembargador eleitoral Volney dos Santos Coelho, procedência Parobé, recorrente Pedro Rosalino Ferreira, por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O número 5 leva o número 060-115264, relatoria do desembargador Nilton Tavares da Silva, procedência de Cidreira, recorrente Cidreira no rumo certo. Recorrido Muda Cidreira. Por unanimidade, não conhecer do recurso em relação à coligação Cidreira, no rumo certo, e deram-lhe provimento com relação aos demais recorrentes, a fim de julgar improcedente a representação
e tornar insubsistente a multa aplicada na sentença. E o último processo é o 6 da pauta interna, leva o número 060005427, relatoria do desembargador federal Alfredo Silva Leal Júnior, procedência São Leopoldo, recorrente Eleomar Ataídes Franco e recorridos Nelson Spalaor e a coligação Reconstruir Avançar São Leopoldo. Por unanimidade, deram provimento ao recurso para julgar improcedente a representação e afastar as multas impostas. Com isso, nós terminamos essa sessão de julgamento presencial, que hoje, com processos mais reduzidos, porque é a última sessão que eu faço como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, de forma presencial. E, em razão disso, eu quero fazer uma rápida manifestação. Primeiramente, agradecer aos colegas do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral por todo o trabalho que eu presenciei durante todo esse período de um ano como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, o que muito me honra, me honrou e continuará honrando para sempre, até o momento em que eu deixar essa dimensão e for para outra dimensão, mas eu vou levar também o reconhecimento e o meu agradecimento eterno a todos os colegas. Quero agradecer profundamente também ao nosso eminente Procurador Regional Eleitoral, Dr. Cláudio Dutra Fontela, por todo o trabalho que tem realizado ao longo desse período, substituindo o Dr. Pumes, que também foi um extraordinário Procurador Regional Eleitoral. Isso nos dá muita tranquilidade e a certeza de que homens da estatura de Vossas Excelências dignificam sobremaneira o Ministério Público Federal, que aqui recebe um assento especial na condição de Procurador Regional Eleitoral. Então, receba os nossos agradecimentos. Mas eu quero voltar também a todos os colegas deste plenário e dizer da satisfação que eu tive muito grande desse convívio diário. Eu levo de cada um novos ensinamentos, levo, acima de tudo, a fraternidade de cada um e levo comigo o apoio recebido durante todo esse período. Então, eu fico eternamente agradecido aos colegas desse colegiado que vão continuar aqui, tenho certeza, dignificando a justiça eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, de todo o Brasil, a justiça eleitoral, que é a justiça da democracia. E a democracia é muito cara para todos nós. Então, a responsabilidade nossa, ela assume uma dimensão extraordinária. Muito obrigado pelo convívio. Vou sentir saudades de vocês. Quero agradecer a todos os servidores e servidoras da Justiça Eleitoral. Eu aqui pude testemunhar a importância de cada um de vocês na construção da justiça eleitoral, da responsabilidade que demonstraram, mas, acima de tudo, também a dedicação e a vocação de cada um de vocês, servidores e servidoras, para com uma causa tão nobre que é abraçada pela justiça eleitoral, uma liderança nacional de preservar a nossa democracia. E eu faço os cumprimentos na pessoa do
nosso extraordinário secretário judiciário Rogério de Vargas. Mas quero cumprimentar também todos os secretários e secretárias do nosso tribunal. E eu faço na pessoa do Fernando Assunção, secretário da presidência. E quero cumprimentar todas as zonas eleitorais, as nossas 165 zonas eleitorais, na pessoa da diretora-geral Ana Gabriela de Almeida Veiga. Eu vou levar a minha imagem de vocês muito significativo. Serei um admirador eterno de todos vocês aqui. Recebo o meu abraço muito afetuoso. Quero agradecer a todos que trabalharam aqui, desde a TI, da logística, da Ascom com Kleber, da Luciane, toda a sua equipe no cerimonial, a todos os integrantes da escola judiciária, na pessoa do desembargador Dallagnol e da Renata, estendendo o compromisso de sempre reconhecer a grande e significativa colaboração de todos vocês. E a TI também, que esteve muito próxima a todos de nós, com todas as suas representações, aqui com o Mauro, com o Chauri, toda a sua equipe, com o Volbeto, né? O meu agradecimento muito especial a todos os assessores e assessoras de desembargadores que desenvolvem um trabalho extraordinário no dia a dia. O ano passado tivemos uma eleição muito exaustiva, muito difícil, e cada um saiu-se airosamente bem. Então fica aqui também o nosso reconhecimento a todos vocês. O meu abraço, a minha solidariedade, o meu reconhecimento. Até breve. Muito obrigado. A palavra está à disposição de alguma coisa. Presidente, Quer fazer uma manifestação? eu quero parabenizar Vossa Excelência pela excelente administração, pelo apoio dado aí na administração com o corregedor. O que a administração era individuosamente ia ser brilhante, por razão da sua experiência, o conhecimento, sua experiência como presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça e outros todos os cargos que Vossa Excelência. Então, isso aí já era evidente que ia acontecer, mas, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho brilhante. Muito obrigado, desembargador Maia. Agradeço também a colaboração que teve comigo na administração também aqui, né, no TRE. Sempre a gente procurando fazer o melhor, né, para o bem de todos nós, que é fundamental. Eu gostaria. Pois o procurador regional eleitoral, o doutor Cláudio, está com a palavra, então. Obrigado. Repito o que disse no primeiro dia da assunção de Vossa Excelência nesse tribunal, que para mim, em especial, é uma honra poder oficiar, poder apresentar o Ministério Público perante Vossa Excelência. Uma pessoa que, além de ser meu professor, quando eu fui estagiário do Ministério Público, Vossa Excelência era o promotor da várias registros públicos. E eu olhava Vossa Excelência no fórum e pensava, como hoje os coach disse, esse é um homem a modelar. E tentei, mas Vossa Excelência é insuperável e agradeço também pela condução desse tribunal, tendo em vista todos os infortúnios que aconteceram nas eleições passadas, a enchente. Então, o tribunal foi conduzido de forma ímpar e fica tranquilo para o Ministério Público oficiar no tribunal no comando de Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Voltaire.
Eu que agradeço, doutor Cláudio, a sua manifestação, que muito me sensibiliza aí também. Desembargador Volney e pediu ali também a desembargadora Carolina. Presidente, Vai. posso? Então? Sim, está bom. Presidente, eu sou uma pessoa proba, afetiva e leal. Por isso que eu usei aquele espaço para falar dos benefícios do que o senhor me propôs. E por causa da sua simpatia, bondade, tudo que o senhor me fez para minha pessoa, eu fiz questão de agradecer lá. Peço até escusas por não seria talvez o momento próprio, mas a minha afetividade não me impediu de fazer, ou me obrigou a fazer. Mas no mundo jurídico e no sistema de justiça, o senhor é um exemplo. O senhor é um mestre para todos nós. O senhor há de ser muito falado ainda e o senhor vai entrar para a história. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque o senhor merece. Então, eu quero lhe agradecer pela administração e condição dos trabalhos do TRE. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Desembargadora Carolina. Presidente, eu lhe disse isso no dia da minha posse e em outras oportunidades, mas não posso deixar de registrar hoje. Foi um prazer enorme trabalhar com Vossa Excelência. O senhor é, além de um líder nato, como eu já lhe disse, o senhor conduziu com maestria todos os lugares de todas as presidências que o senhor ocupou. O senhor esteve à frente do Tribunal de Justiça na época da pandemia, o senhor esteve à frente do TRE nas enchentes e sempre conduziu com maestria, mesmo em adversidades não previstas, né? Mas, para além disso, o senhor é um ser humano espetacular. O senhor, além de, tecnicamente, quanto a isso, não tem nem o que falar, é uma referência para todos nós, o senhor foi meu professor, mas o senhor conduz os trabalhos de forma cordial, afetiva, não só conosco, não só em relação ao pleno, mas em relação aos advogados, aos servidores e todos aqueles do sistema de justiça que acabam fazendo parte da sessão de julgamento. Então, o senhor tem a certeza que me engrandeceu muito profissionalmente esse tempo que eu estive ao seu lado. Ainda teria muito a aprender, mas o seu exemplo eu vou levar para a vida. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Newton. Senhor presidente, despedida sempre é algo traz uma certa nostalgia, sem dúvida nenhuma. Mas aqui, penso até em decorrência das palavras dos colegas que me antecederam, é um momento de júbilo, porque Vossa Excelência é a última sessão, está prestes a deixar o cargo, mas deixa não só para nós que lhe acompanhamos aí nessa trajetória, mas, por certo, para todo o Tribunal Regional Eleitoral, para toda a Justiça Eleitoral, um legado que será inesquecível. Foi dito aqui que Vossa Excelência aqui chegou, e, aliás, eu tenho lembrança que, quando tomei posse, referi a sua bagagem, né? Uma pessoa que, que galgou praticamente todos os cargos e postos mais significativos, mais altos do Poder Judiciário. Ingressou a sua carreira no Ministério Público e lá, desde promotor de entrância inicial, chegou à procuradoria, foi diretor da Escola do Ministério Público, presidente da Associação do Ministério Público, subprocurador e procurador regional e PGJ, Procurador-Geral da Justiça, ou seja, no ápice da carreira do Ministério Público. E, por idealismo, resolveu Vossa Excelência empreender nova caminhada e que fala por si só da dimensão e da sua condição e da sua disposição em ajudar, e eu estou falando aqui por hora, nas instituições. E eis que o senhor veio para o Poder Judiciário e começa, pelo que eu estou lembrado, começa numa Câmara normal, comum, e pela primeira vez na história,
depois de ter sido vice-presidente, e eu lembro muito bem de uma passagem pela própria Corregedoria Geral de Justiça, Vossa Excelência, então, algo assim inédito até então no Poder Judiciário, no voto, consagrado no voto pelos seus pares, pelos integrantes do TJ, Vossa Excelência chegou à presidência do Tribunal de Justiça. E lá parece que faz parte até da sua trajetória. As adversidades surgiram, veio a pandemia. Mesmo assim, eu tive a oportunidade de testemunhar servidores do nosso judiciário lhe procurando, para lhe parabenizar ainda, apesar de todas as dificuldades, pelas suas iniciativas. Não vou enumerá-las até porque seria assim, número infindável. Não tenho dúvida que Vossa Excelência deixa, como foi dito aqui, um legado, um exemplo para cada um de nós, mas não só para nós, do mesmo modo para todos os nossos servidores. Tudo isso que foi dito aqui, pontuado pela desembargadora Carolina. Esse homem de uma cultura em comum, professor consagrado, mas também um humanista de primeiríssima grandeza. Eu, há poucos dias, tive a honra de representá-lo lá na sua terra natal, aliás, por delegação de Vossa Excelência, na instalação das novas acomodações da nossa Justiça Eleitoral. E lá na sua terra, eu lembrei até de Tolstói e referi isso, que ele dizia que se quiseres ganhar o mundo, conheças ou jamais esqueça a sua aldeia. E lá eu, com os servidores que me acompanhavam, presenciamos o carinho, a admiração que eles têm por Vossa Excelência. Não sei se cometo aqui uma inconfidência, não sei se Vossa Excelência já tem conhecimento, mas me foi confidenciado pelo presidente da Câmara de Vereadores, que tramita um projeto já em vias de ser aprovado, né, lhe outorgando a maior honraria para um filho daquela terra maravilhosa que é Cachoeira do Sul. E o que dizer, então, dos seus familiares, essa dedicação que Vossa Excelência tem com a sua família, com seus amigos, com seus colegas, essa pessoa sempre pronta para ouvir com a calma de sempre, a ponderação, sem jamais levantar a voz. Então, não tenho dúvida, desembargador Voltaire, fica um vazio muito grande, mas o senhor terá uma longa estrada ainda pela frente, se Deus quiser, com muita saúde, para continuar prestando esses relevantes serviços para a comunidade, para a nossa comunidade do gaúcha e do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o senhor, como disse o desembargador Volney, pelo que o senhor fez por cada um de nós e por todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador Newton. Muito obrigado, Vossa Excelência. Desembargador Cândido. Pela atividade, acho. Desembargador Francisco. Senhor presidente, Jorge Lima Moraes, eu até, desembargador Cândido me faz uma deferência aqui pela antiguidade, mas eu não me importaria de ficar por último para falar. Todas as falas que foram feitas aqui fazem justiça àquilo que Vossa Excelência entregou para a nossa justiça eleitoral, para o nosso sistema de justiça, para o nosso Estado e para o nosso país. Nas suas presidências, que costumam ser notáveis, Vossa Excelência sempre enfrentou as maiores adversidades e sempre soube se fazer ainda maior. Seus pares, incondicional, liderança que é. Vossa Excelência hoje deixa essa cadeira para entrar para a história. Porque essa última eleição que nós fizemos, histórica, e eu vou dizer para os meus netos, que quem der tenha, mas direi para minha filha, que eu pude participar, contribuir e trazer uma eleição como tinha que ser
uma presença de colegas espetaculares e sob a sua liderança, que é uma liderança, eu diria assim, luxuosa, e que eu só posso agradecer pela sorte de ter tido essa oportunidade. Eu, que sou um egresso da advocacia, também tenho de advogado aqui, tem dentro dessa minha fala, fala aqui também um advogado, e quisera toda a classe dos advogados, que nós tivéssemos sempre esse trato que Vossa Excelência dispensa para com a classe, o que esse judiciário e que traz uma respeitabilidade a esse poder que só os homens da sua estatura são capazes de proporcionar. Então, Vossa Excelência está na história um dos grandes vultos que por aqui já passou. E eu me orgulho de ter feito parte, de ter colaborado no meu país e sobre a sua liderança. Agradecimento. Muito obrigado, em nome de e os servidores também. Excelência se emociona ao falar, justiça, e que o seu caminho, os seus desafios, que a Excelência sempre vai ter, também sejam sobrepujados da forma como a Excelência costuma fazer. Muito sucesso e, acima de tudo, muita saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Francisco. Muito obrigado, Deus. Desembargador Cândido. Desembargador Voltaire, é uma honra estar nessa data aqui, nessa sua sessão. E aqui eu faço e peço para falar de forma informal, falando quase com o coração. Nessa nossa última sessão didática lá na PUC, eu percebi o carinho daquelas pessoas ali, né? A afetividade, a afetuosidade, eu fiquei pensando, puxa, da onde vem isso para o judiciário? Daí eu descobri que o senhor era professor lá e se deve muito a isso aí. E a gente hoje, nesse momento aqui, por acaso, eu tinha dito para o desembargador Voltaire, tinha almoçado no prédio do Ministério Público hoje, né, onde ele fez uma parte grande da carreira ali. Estava passando pela foto da galeria dos ex-procuradores gerais ali, disse, olha, vou dar uma olhada ali quem foi, e encontrei a foto dele ali. Então, eu imagino isso aí em mim, eu sou filho de promotor de justiça, né? E vivi, na década de 80, eu vivi como estudante de direito lá em Santa Maria, essa parte da Constituinte ali, desses novos direitos, naquele momento ali que eu estava olhando aquele quadro antigo ali, um pouco depois de você ter sido dirigido à associação, eu fiquei lembrando de mim, quase menino lá, sonhando com direito, e essas pessoas que me inspiraram, eu comecei a lembrar aqueles momentos ali que às vezes eu via nas revistas que o pai recebia lá da Associação do Ministério Público, na Júris, aqueles artigos sobre a tal da ação civil pública, que era uma coisa nova, que Vossa Excelência certamente teve uma participação não só prática, mas provavelmente teórica também, viveu aquilo ali. Essas coisas que para nós hoje, né, são tão comuns. Vossa Excelência, no começo da sua carreira como promotor ali, contribuiu, trabalhou naquilo ali. E eu, como filho do promotor, eu tive essa possibilidade de estar lá de longe olhando, e nunca imaginei que eu ia ter essa possibilidade de estar hoje aqui tão perto, assim, nesse momento tão importante, né? Seu trabalho na Constituinte ali, toda essa gama de direitos que a Constituinte trouxe, a participação do Ministério Público e tudo mais, é um registro para um começo de carreira naquele quadro ali, naquela parede. Isso. Mas agora daí a gente pula bastante, vem para essa nossa década, agora nesses anos 2020 que a gente está vivendo, e a gente vê que o senhor enfrentou ali no Tribunal de Justiça talvez uma das piores coisas que o mundo tem enfrentado nos últimos tempos, que é a tal da pandemia, que foi uma coisa global, uma coisa nunca vista ali. E eu recordo, estava pelo Tribunal Federal, estava acompanhando o trabalho que vocês fizeram ali, essa dificuldade, estava Vossa Excelência ali. E aqui no TRE agora o senhor pega a enchente também, e
enfrenta essa nossa eleição ali. Então, eu acho que é um momento assim da gente fazer esse reconhecimento, de eu fazer o reconhecimento de como é importante para nós, para a nossa magistratura, para nossas carreiras jurídicas, o exemplo do Vossa Excelência, essa lição que fica desde a década de 80, lá com a ação civil pública, com o combate na Constituinte de valores democráticos, de valores republicanos, e os frutos que isso deixou ao longo do tempo, né? Então, esse momento aqui que é tão rápido assim para a gente tem que ser tão breve aqui para não cansar o nosso auditório, mas fica um reconhecimento de coração assim mesmo. Tenho certeza que transmito aqui também a palavra do desembargador Ricardo, de todos os colegas lá da Justiça Federal que passaram por aqui, que vão passar, ainda o nosso reconhecimento pelo trabalho que Vossa Excelência fez, não só aqui nesse momento, mas por essa carreira, né? E especialmente eu manifesto de coração assim, essa alegria que eu tive quando vim para a posse aqui, quando o Ricardo tinha me convidado para ser suplente dele, de encontrar de Vossa Excelência, e disse, olha, aquela pessoa que eu lia lá nas revistas, ali nos artigos, está aqui, encarnou-se, permitiu esse convívio tão fraterno que eu aprendi tanto e vou levar. Então, faço muitos votos de felicidade, né, no seu prosseguimento ali, deixo esse testemunho do coração da importância que o trabalho da Vossa Excelência, a influência da Vossa Excelência, as ideias da Vossa Excelência deixaram, provavelmente numa geração de juízes e promotores e advogados gaúchos, e fica então esse meu registro. Muito obrigado, desembargador Cândido. Vamos, então, encerrar essa sessão de julgamento, agradecendo mais uma vez a manifestação de todos os colegas do Pleno deste Tribunal, do Procurador Regional Eleitoral, do Cláudio Dutra Fontela. Agradecer mais uma vez a todos os nossos estimados, queridos e queridas servidores e servidoras, e vamos em frente, com muita fé, com muita esperança por dias melhores, e a certeza de que a bandeira da justiça eleitoral irá, como sempre, tremular de forma muito segura e altaneira na história do nosso país. Muito obrigado, está encerrada a sessão.